Olá, meus amigos. Eu sou o professor Francisco, aqui do Inova Clima Cursos. Falar um pouquinho para vocês aqui sobre o nosso multímetro, nosso multiteste, né? Esse equipamento que na área de refrigeração ele é essencial para o dia a dia. E o que eu vejo é que tem muitas pessoas que estão iniciando aí trabalhar com refrigeração, às vezes até com falta de prática, ele não sabe usar esse equipamento. E esse equipamento ele é essencial no dia a dia para os serviços de ar-condicionado. Vou falar o básico aqui para a área de ar-condicionado, que seria a parte que você vai precisar realmente no seu dia a dia. Primeiro que tudo, eu vou apresentar para vocês o equipamento, né? Aqui é um multímetro, algumas pessoas chamam de multiteste porque ele faz diversos testes, como continuidade, tensão alternada, tensão contínua, corrente, para você ver a amperagem do compressor. Então, isso aí são as funções que ele oferece para a gente e a gente usa no dia a dia aí na área de ar-condicionado. Primeiro que tudo, gente, eu vou apresentar para vocês como a gente mexe nele. Eu tenho aqui, ó, duas pontas de prova, ou ponteiras de prova, que são essas duas ponteiras, uma vermelha e uma preta. E aqui são os pontos onde elas vão ser ligadas para poder ter uma comunicação do equipamento que está sendo testado com o nosso multiteste. Eu tenho aqui, ó, comum, que pegaria a primeira ponteira, e tenho aqui onde tem um V, que quer dizer aqui tensão, né, volts, e resistência, ou seja, os dois pontos que a gente vai ligar essa ponteira. Aqui, gente, essa parte aqui, isso aqui é o nosso alicate amperímetro. Eu vou usar essa haste aqui para envolver o nosso cabo. Vamos supor que eu tenho aqui dois fios aqui, um fase e um neutro, e tem uma carga consumindo. Então, se eu quiser medir essa corrente, ou seja, eu medir a amperagem daquele equipamento, eu pegaria um condutor desse, com o equipamento ligado, e colocaria ele aqui dentro. E aí, na escala aqui de amperagem, ele ia me dar a amperagem que esse equipamento está consumindo, ou seja, a corrente do equipamento em funcionamento, beleza? Aqui atrás, gente, é a tampinha dele, onde ele pega uma bateria para esse equipamento aqui, né? Tem alguns que pegam pilhas. Ele pega aqui uma bateria de 9 volts, vou abrir aqui só para mostrar a vocês, entendeu? Vamos supor, geralmente quando você compra, ele vem com a bateria fora, para você colocar no lugar. Então, gente, tá aqui a bateria dele. Aqui ela tem um chicotezinho aqui que é para encaixar a nossa bateria. E a gente coloca aqui dentro, ó. Coloca a tampinha e coloca o parafuso. Isso para esse equipamento aqui, beleza? Vou colocar o parafusinho agora. Mas, olha, pessoal. E aqui a nossa chave seletora. Através dessa chave seletora, eu vou conseguir colocar em várias escalas, dependendo do teste que eu vou fazer. Vamos supor que eu vou medir a corrente do equipamento que está em funcionamento. Então, vou colocar aqui, ó, na escala de amperagem. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Escala de amperagem, a minha seletora, ó. Ela está marcando aqui na amperagem, eu botei aqui até 200 amperes. Esse equipamento aqui, ele mede até 1000 amperes. Vamos supor que é um equipamento grande, com a corrente alta, e passe dessa escala de 200, então eu usaria a escala de 1000 amperes. A próxima escala, gente, é a escala de tensão. A escala que a gente vai medir o volts do equipamento, né? O que está chegando lá no nosso ponto de alimentação, na nossa tomada, que a gente chama, né? Geralmente aqui na nossa região, região Nordeste, Pernambuco, a gente tem aqui a tensão de 220 volts monofásico e tem a tensão de 380 volts trifásico. Nesse caso aqui, residencial, nós estaremos medindo a tensão 220 volts. O meu equipamento, gente, ele vem em uma escala aqui de até 750 volts. Ou seja, esse equipamento aqui específico, eu consigo medir com ele 127, 220, 380, 440, até a escala de 750. Passando disso, eu já não consigo mais ler com esse equipamento. Nem vou tentar, né? Porque ele pode até dar uma sobrecarga aí e ele chegar a entrar em curto, né? Então, gente, é isso, ó. Eu vou botar aqui a ponteira e vou começar a fazer alguns testes para vocês verem, beleza?
Ó, ponteira vermelha no comum, ponteira preta aqui, na voltagem. Ó, meu equipamento está desligado. Geralmente o primeiro teste que eu faço é o quê? É ver se as ponteiras estão ok. Então eu uso aqui, gente, a escala aqui, ó, de continuidade, que a gente chama de BIP. Eu botei aqui na escala de BIP e quando eu unir essas duas pontas de prova, essas duas ponteiras, automaticamente o meu equipamento ele tem que bipar, ou seja, ele vai emitir um som. Vamos ver, né? Beleza, gente? Todo mundo está escutando? Então aí, ó, quer dizer o quê? Que as minhas ponteiras estão ok. Então, através disso, eu sabendo que a ponteira está ok, eu já posso medir o quê? Eu vou medir aqui a tensão nessa tomada aqui. Então, se eu vou medir tensão, gente, eu vou botar aqui, ó, na escala de tensão, de volts. Não é isso? Como é que a gente mede tensão? Em volts, né? Então, ó, como aqui eu estava encostando uma ponteira aqui, ó, ele vai zerar. Zerou, 0 volts, porque eu não estou medindo nada. E aí eu vou medir aqui, eu vou colocar aqui na minha extensão, para ver a tensão que está chegando aqui, gente, nesse ponto. Ó, a minha tensão aqui no momento é 209 volts. Dá uma viradinha aí para vocês. Isso. Ó, eu vou soltar aqui, ó. Ó, zerou, vou medir aqui a tensão. Deixa eu encaixar bem aqui, ó, gente. 209 volts é a minha tensão aqui da rede que eu tenho aqui, beleza? Ou seja, eu sei que nessa extensão aqui está chegando tensão tranquilo e eu posso ligar um equipamento aqui. Medir a tensão, gente, eu agora vou botar na escala aqui de continuidade. Para que serve essa escala de continuidade? Deixar aqui para vocês. Ó, vamos supor que eu tenho um contato, eu tenho um cabo e eu não sei se ele está partido ou não. Naquela minha máquina ele não está funcionando. Então aqui eu trouxe aqui um disjuntor. O que é o disjuntor? Nada mais é que um contato, né? Que quando eu ligo ele, ele fecha o contato. E quando eu desligo, ele abre o contato. Ou seja, quando eu ligo, ele está dando continuidade. Se eu ligar um condutor aqui e outro aqui, ele vai passar, se tiver corrente, né? Ele vai interligar esses dois. E se eu desligar, ele vai cortar essa corrente. Então, através dessa continuidade aqui, ó, coloquei na escala de bip. Vou testar aqui se está ok, ó. Tá bipando. E agora eu vou testar aqui. O meu disjuntor, no momento, ele está desligado. Então, vou ver aqui, ó. Ó, não está dando nada, gente. Vamos supor que esse disjuntor ele tivesse na posição aqui de ligado e não estivesse dando bip, estivesse do jeito que está aqui, o disjuntor estaria ruim. Isso acontece também. Agora eu vou ligar o meu disjuntor, vou fechar o contato aqui, ó. E agora eu vou medir para ver se ele realmente fechou. Ó, fechou o contato. Ou seja, o meu teste aqui de continuidade, que eu estou fazendo nesse dispositivo aqui, nesse disjuntor, ele está ok. Eu vou desligar aqui, ó. Automaticamente abriu o circuito e o bip cessou, beleza? Então, pessoal, a gente já mediu aqui a escala de tensão, a escala de continuidade, e eu vou botar agora aqui na escala de resistência, resistência rômica. Para que serve isso? A gente que trabalha aí na área de ar-condicionado, de geladeira, a gente sempre está testando o quê? Os sensores. Eu chego numa máquina que tem um sensor lá de 10K, e aí minha máquina está fazendo leitura errada, ela está dando alguma falha, e está dizendo lá que é sensor. Eu posso tirar esses sensores e testar, e ver se ele está aberto, ou se ele está dando uma resistência totalmente errada do específico. Eu estou aqui, gente, com um resistor aqui de uma geladeira, um sensor, né, que ele é um termopar, na verdade aqui dentro tem uma resistência. E o que acontece? Com o tempo, essa resistência aqui, ela varia de acordo com a temperatura. Ou seja, o fabricante dele diz aqui que essa resistência ela é 2,7K. Isso dependendo da temperatura. Então, eu vou medir aqui, eu estou aqui mais ou menos uma temperatura aqui de 25 graus. E aí, ele tem que pelo menos se aproximar disso aqui. Eu vou colocar aqui, gente, na escala de 20K.
aqui no meu multímetro, ó. Vou botar aqui nessa escala de 20K e vou medir esse sensor. Beleza? Então, com a ponteira, gente, eu posso segurar aqui, ó. Segurei com uma ponteira, né? Tá seguro aqui. Vou virar aqui para vocês verem, ó. Segurei com uma ponteira e vou colocar na outra aqui e vou ver quanto vai dar. Ó, gente, tá dando aqui 2,8. Tá dizendo aqui que o nosso fabricante aqui, ó, ele tá dizendo que é 2,7. Ou seja, o meu sensor, ele tá ok, ele tá dentro dos parâmetros. Por quê? Isso vai depender da temperatura, mas ele tá bom. Se ele tivesse aberto, não ia dar nada, ia dar 0. Ou seja, o meu sensor, ele tá aberto, era como se eu fizesse isso, ó, aqui tá dando 1, tá dizendo que tá aberto, e eu encostasse aqui, ó, não tô encostando. Ele continuaria em 1. Então, eu saberia aí que esse sensor aqui de temperatura, ele estaria ruim. Mas no caso, o nosso teste mostrou que ele tá bom, beleza? Então, pessoal, esses são os testes básicos aí. Fiz esse vídeo para vocês não esquecerem. Eu vejo que vários amigos, às vezes, estão na área aí, e eu peço para o camarada medir uma tensão, e ele fica lá meio sem saber qual é a escala colocar, como é que vai usar o equipamento. Então, esse é o básico. Espero que ajude vocês e até a próxima. Pessoal, só complementando aí o vídeo, eu vou fazer agora, mostrar para vocês como a gente vai medir a corrente de um equipamento. No caso aqui, eu peguei um compressor aqui, que ele é usado para... Esse compressor aqui está sendo usado para encher pneu, fazer alguns serviços que não é em ar-condicionado. Mas enfim, ele está funcionando e aí a gente consegue mostrar para vocês a corrente dele. Como, gente, eu vou medir a corrente, a amperagem do equipamento, eu vou tirar aqui a ponteira, não vai ser preciso, as pontas de prova. Então, como eu disse a vocês, gente, ó, eu vou pegar o fio, vou pegar um desses 3 fios aqui, ó, e vou colocar um aqui, ó, no nosso alicate, e vou colocar aqui, gente, na escala aqui, ó, o nosso equipamento está desligado. Eu vou colocar na escala aqui, ó, de amperagem, tá dando 0, tá vendo aí que tá dando 0? E aí eu vou ligar o compressor. Vai fazer um pouquinho de barulho, é claro que o compressor ele faz barulho. Mas vocês vão ver que a amperagem que está em 0, ou seja, aqui não está passando corrente nenhuma. A partir do momento que esse compressor ele funcionar, vai começar aqui a marcar a corrente que esse equipamento está consumindo, está precisando para fazer ele transformar essa corrente em trabalho, né? Vou ligar aqui para vocês verem, gente. Vamos lá. Ó, pessoal, aqui a corrente está baixa, né? Está dando aí meio ampere. Por quê? Porque nosso compressor está livre, ó. Ele está aqui, ó, puxando. Eu vou agora fechar aqui um pouquinho a descarga dele e vocês vão ver que a corrente aqui vai subir. Por quê? Vai forçar ele. Ó, gente, vou fechar aqui, tá? Ó, a corrente automaticamente aí vai começar a subir. Por quê? Porque está forçando aqui meu compressor. Vou soltar aqui a descarga. Soltei a descarga, ele aliviou de novo. Ou seja, ele agora está livre, continua livre. Vou fechar de novo e a corrente vai subir. Ó, gente, fechei. O compressor está fazendo pressão aqui. Ó, chegou aí a 1 ampere, ó. Então, gente, é isso, ó. A partir do momento que eu desligar, vou desligar aqui, ó, vocês vão ver na tela, vou desligar o compressor e vai zerar a corrente, ou seja, a corrente 0, o compressor está desligado. Beleza, gente? Eu poderia usar, pessoal, qualquer um desses 3 fios aqui. Eu não posso usar 2, sempre eu vou usar um fio só, colocar ele entre aqui no nosso alicate amperímetro. Então, gente, é isso. Espero que tenha ajudado vocês aí no dia a dia. Um abraço.